Olá, eu sou Alexandre Teixeira e está começando mais um episódio do Work in Progress, um podcast que a gente criou para discutir presente do trabalho, futuro do trabalho e tudo aquilo que está entre esses dois pontos. Oi, eu sou o Antônio Salvador, ex-executivo de RH, empresário e consultor nessa área de transformação digital. Hoje a gente recebeu a Maíra Bimoradi, que é presidente da Intel, uma das universidades que está transformando como as pessoas estão aprendendo, né, esse futuro aí da educação. E foi um papo extremamente bacana. A Maíra tem uma história muito grande, porque ela, principalmente no mundo corporativo, porque ela não é aquela professora que se formou em educação e hoje está à frente de uma grande universidade. Ela era uma executiva, uma empresária, uma consultora que conhece muito do mundo do trabalho e foi isso um dos fatores que levou ela a coordenar essa empresa e esse projeto muito bacana que a gente vai conhecer hoje. Hoje o que a gente vai discutir aqui é um tema que eu acho que está no centro de uma grande transformação, entre tantas outras no nosso mundo do trabalho, que é o futuro da universidade e de que maneira esse futuro da universidade impacta o futuro das organizações. Nesse momento em que a inteligência artificial começa a mudar radicalmente a maneira como a gente aprende, a maneira como as organizações aprendem, qual é o papel da universidade, da faculdade, do ensino superior nessa equação? Eu sou super bias, né, quando eu falo da Maíra, porque eu acho que ela é uma das pessoas, uma das profissionais mais bacanas aí que a gente tem no mercado, não só de RH, educacional e tudo, mas ela vai falar com uma grande didática, né, ou seja, apesar de não ser professora, ela falou com uma grande didática, e acho que principalmente, se você é um aluno, né, tenha atenção a como ela fala das novas competências, né, o que é esse novo aprendizado, o que é essa nova faculdade. Se você é um pai, né, o que observar no processo de escolher o melhor caminho, de sugerir o melhor caminho, até se a gente consegue, eventualmente, sugerir algum caminho para os nossos filhos. E, principalmente para as empresas, como se aproximar desse mundo educacional, né? O projeto da Intel está baseado nessa parceria empresa-escola, né? Então, acho que é muito legal para os empresários, para os profissionais de RH, para os profissionais que estão dentro das empresas, entenderem como se relacionar para atrair profissionais, para formar profissionais. E ela dá uma dica muito importante para as empresas, né, no quadro, se você tivesse dinheiro ilimitado, né, onde investiria? Tenham atenção, porque realmente é uma dica, eu acho, de ouro. Work in Progress nessa segunda temporada tem patrocínio de LG Lugar de Gente, tem patrocínio da Stay Previdência e agora também está com a gente a Comp. Esse episódio chama-se Universidade em Beta e a nossa convidada é a Maíra Bimoradi. Maíra, então super obrigado por ter aceito o nosso convite, super feliz de ter você aqui com a gente no Work in Progress. Diria até uma honra. Uma honra, por que não dizer? Uma honra, ter uma amiga como essa aqui, muito legal. A gente tem o desafio hoje de falar um pouco sobre o papel da universidade na formação de pessoas e, sobretudo, como porta de entrada ou porta de preparação para entrar no mercado de trabalho. Eu queria abrir com uma pergunta muito geral para você, que é: a universidade ainda é relevante nesse mundo que a gente está vivendo, em que o conhecimento é cada vez mais acessível e cada vez mais mediado pela inteligência artificial? Então, a resposta simples é sim. Tá. Talvez não pela função transacional que ela tem várias funções. Então, normalmente, uma universidade ela é estruturada em ensino, pesquisa e extensão. Eu vou me concentrar em falar de ensino, porque pesquisa e extensão é um outro capítulo. Ensino é o mais relevante para a formação de talentos, vamos dizer assim. E eu acredito que sim, não pelo papel transacional de transmissão de conteúdo, mas pela função simbólica que ela ocupa na jornada da vida de alguém, né? Então, a universidade, na minha visão, ela tem algumas funções que vão muito além da transmissão de conhecimento. A primeira delas é servir de ponte entre a juventude e a vida adulta. É nesse momento da vida, é nesse ambiente da universidade, nesses anos universitários, que essa transição acontece. A universidade poderia fazer muito, se apropriar muito mais desse papel do que ela faz. A segunda função simbólica que eu vejo que a universidade traz é uma função organizadora do processo de ensino e aprendizagem.
apesar de todo o conhecimento já estar disponível hoje, né, na internet, isso não é novidade para ninguém, e agora mais mastigada, vamos dizer assim, ou mais organizada através da IA, existe um elemento que a gente desconsidera, que é o processo de ensino e aprendizagem. Muito poucas pessoas que eu conheço são, de fato, autodidatas, têm, de fato, a motivação, a organização e as habilidades necessárias para aprender sozinho. Disciplina, pensamento crítico, agency, né, como os americanos falam, norte-americanos, que é a autogestão. Então, a universidade tem esse papel organizador da aquisição do conteúdo e do processo de ensino e aprendizagem. E, por último, tem uma terceira função que a universidade faz, que é a organizadora de valores, né, de valores que vão fazer a mediação aí entre a juventude e o mundo do trabalho. Então, é ela que ajuda a criar a fundação de ética de trabalho, a fundação de disciplina, de valores que são importantes para formar um profissional. Então, eu entendo que a universidade segue relevante quanto mais ela se apropriar, criar processos e jeitos, né, de organizar a execução dessas 3 funções simbólicas. Legal. E a gente vai falar um pouquinho depois do sonho grande da Intel, né, que veio para endereçar boa parte desses 3 pontos que você falou. Mas olhando ainda no macro, você acha que a universidade está entregando essa proposta? Né? Um dado recente que eu vi, os Estados Unidos têm muito dado, né? Assim, fazem pesquisa o tempo inteiro, e eu vi que assim, eles falando que as pessoas estão entrando mais tarde na faculdade. Quer dizer, o percentual de jovens entre 25 e 29 que está entrando na faculdade está crescendo. É alguma mudança de shift de mercado? Por que isso? Eu acho que toda vez que a gente tem um ambiente muito instável, desorganizado, em constante mutação, como o mundo do trabalho, eu vou chamar assim, está hoje, as pessoas vão buscando estruturas organizadas, né, para pertencer. E eu acho que a universidade, como eu falei, ela cumpre essa função. Do mesmo modo que programas de trainee cumprem esse papel. Né? O que eles fazem? De certa maneira, eles estendem a experiência universitária num programa, todo mundo entra na mesma data, eu tenho treinamento, alguém pensa na minha agenda para mim, alguém diz o que eu tenho que aprender, eu vou rodar a empresa na data tal. Então, essa organização, que ela é uma herança da nossa lógica de ensino básico, né? Se você pensar como ensino, como que a gente é educado a vida inteira. Você tem um horário para chegar, um horário para sair, as aulas são determinadas, você tem um professor com um papel muito claro, normalmente as cadeiras estão enfileiradas, você sabe, é extremamente previsível. E, de repente, a gente entrega, uma vez formados, para um mundo que é cada vez mais imprevisível. Então, essas estruturas, elas ajudam a trazer uma dose de previsibilidade e de estrutura que eu não tenho que pensar o que eu tenho que fazer. Alguém me diz qual é o caminho a seguir e um caminho mais linear do que o caos que vivemos, vamos chamar assim, no mundo do trabalho hoje. Claro. Você usou, na sua primeira resposta, a palavra transacional. E eu pensei numa questão, uma transação financeira que sempre teve, pelo menos quando a gente pensa no ensino privado, sempre teve no cerne dessa questão de fazer ou não uma faculdade, que é a questão do investimento. Sim. Nos Estados Unidos, a gente está vendo o tamanho do problema da dívida universitária. Você tem um número de cabeça aí, não tem? 1,8, 1,9 trilhões, né? Um negócio absurdo. Uma coisa assustadora. Em algum momento chegou até a ser maior do que a dívida de cartão de crédito, né? Das pessoas dos Estados Unidos. Porque assim, um jovem americano que terminou a faculdade, ele começa a vida com $30 mil de dívida. Pois é. Assim, isso é a realidade americana, a nossa é um pouco diferente, mas a gente sabe que aqui, embora talvez a questão da dívida universitária não seja tão significativa, para as famílias que vão bancar um curso universitário para os seus filhos, ou para a própria pessoa que vai bancar seu curso universitário, é um investimento super pesado. Historicamente, esse investimento se pagava porque a pessoa entrava na faculdade, se formava e passava a ganhar consideravelmente mais. Esse investimento tinha um retorno quase que assegurado. Hoje isso começa a ser questionado. Essa ideia de que eu tenho um diploma universitário, eu estou com a vida resolvida do ponto de vista financeiro, no mínimo tem um grande ponto de interrogação. Como lidar com isso? O que você está vendo em relação a isso? O que vocês estão fazendo eventualmente para atuar nessa questão? Olha, eu vou separar um pouco aqui as universidades de ponta no Brasil e no mundo, porque isso continua sendo verdade. Então, assim... Ou seja, se você for para uma universidade de ponta, isso já é meio caminho andado para ter o começo profissional. Muito provavelmente você vai começar melhor posicionado do que se você tivesse feito uma universidade não de ponta ou se você não tivesse feito
universidade. E isso é verdade no Brasil e é verdade no mundo todo. Então, quando eu olho para o que está acontecendo, recebi ontem aqui o Mike McGee, que é o presidente da Minerva University, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a Minerva é um modelo de ensino bem disruptivo norte-americano, que hoje está em vários países, e ele estava falando exatamente isso, né? Vão continuar existindo grandes instituições de ensino no mundo, e vai ter no mundo inteiro, cada país vai ter o seu conjunto, que vai ser meia dúzia, 10, dependendo do tamanho da economia, do tamanho do mercado, que vão continuar ocupando esse lugar que ele chamou de marcas de luxo. Mas eu vou ser mais poética aqui, eu vou chamar de mecas, né? As mecas, elas continuarão sinalizando que quem ingressou nessa faculdade e concluiu essa faculdade é realmente um profissional com um nível de formação diferente. É o selo, né? É um selo. Harvard, Oxford, aqui Intel, no Brasil. Teles, tudo der Claro, certo, INSPER, ITA, IME, Unicamp e por aí vai. Então, não vou ser injusto aqui, mas tem... Claro. Claro, então, eu acho que isso não vai mudar, tá? Porque o nível do aluno que entra já é um nível muito bom, né? Aí ele é exposto a uma experiência melhor ou pior, diferente aqui e acolá, mas sim uma experiência de qualidade. E o mercado já entende esse produto final, esse estudante, como um estudante que, no mínimo, passou num processo seletivo difícil, teve disciplina para terminar, resiliência para estudar e teve acesso a conhecimento de ponta, cada um no seu, né, na sua área do conhecimento. Agora, o problema está daqui para baixo. Aí eu acho que isso se torna... já é verdade e se tornará cada vez mais verdade. Quer dizer, parte desse selo de qualidade de estar associado a uma universidade de ponta é ter passado pelo funil para entrar nessa universidade de ponta. Também, entre outras coisas, mas sim, também. Né? Já é uma nata, vamos chamar assim, de alunos, que são alunos que tem gente que, por exemplo, que passa por faculdades como essa e a própria pessoa diz, eu nem precisaria ter feito, na verdade. Claro. Só precisava ter entrado. Eu precisava ter entrado, né? Como são os dropouts, por exemplo, né? Você vê que todo dropout que a gente respeita é o cara que entrou em Stanford e dropped out, é o cara que entrou em Harvard e não fez, né? Mas ele ter passado por aquele filtro diz algo ali sobre ele. E a gente estava até comentando brevemente, assim, eu vou usar um exemplo do ITA, que é uma instituição que eu tenho um respeito e admiração profundo. Meu marido estudou lá, tenho muitos amigos, o reitor é meu amigo, tá tudo certo. Amo o ITA. Mas você olha assim, né? A maioria das pessoas que estudam no ITA, quando saem, não vão trabalhar com a engenharia que estudaram. Verdade. Né? Então, o valor da formação que o ITA oferece, claro, eu tenho certeza que saem ótimos engenheiros mecânicos, aeronáuticos, o que quer que seja. Poderiam fazer um ótimo trabalho, mas não necessariamente é o diferencial da formação. O diferencial da formação é a disciplina consciente, a ética, né, de como estudar, o pertencimento a uma comunidade, a disciplina, lidar com temas complexos, barra alta para passar. Então, esse conjunto de competências, vamos chamar assim, quase que comportamentais que são desenvolvidas ali, o mercado valoriza além do raciocínio lógico, matemático e tal. Claro. Então, acho que é um bom proxy para a gente entender que uma educação de qualidade, eu acho que ela vai ser cada vez menos sobre o conteúdo que aquele aluno estuda e mais sobre esse processo de ensino e aprendizagem e as tais competências comportamentais. E, Maíra, a gente entrando agora um pouquinho na Intel, né? E até queria ouvir a tua história, porque eu te conheço do mundo corporativo, né? Dos programas trainees, né? De você estar sempre ajudando empresas com esse processo de formação de gente, quer dizer, você não é aquela professora histórica que fez não sei o quê, educação, papá. E surgiu a Intel com essa, né, uma ideia, um sonho grande de disruptar este modelo todo que a gente está falando. Isso. Conta um pouquinho do teu motivador para se juntar nesse sonho, né? E como é que você está se vendo à frente disso e qual é a proposta assim da Intel para quem está nos ouvindo aí? Bacana. Então, começando pela motivação, né? Eu, como fiz muito tempo programas de estágio de trainee, tive uma visão de camarote dessa transição. Do problema, né? Do problema. O problema foi o que era uma pequena distância entre o que o ensino superior formava e o que o mercado esperava. Mercado lato sensu aqui, mercado empreendedor, mercado de trabalho tradicional, enfim, virou um abismo, né? Como esse abismo se deu? O mercado de trabalho evoluiu imensamente, surgiram novas forças movimentando isso, e o ensino superior, de maneira geral, de novo, há excelentes exceções, ficou parado no mesmo lugar. Extremamente hermético, falando consigo próprio, muito pouco escuta e muito pouco apetite para entender o que estava acontecendo.
E aí, nessa época, eu estava com 30 e poucos anos, minhas filhas já tinham crescido um pouquinho, eu falei, eu vou ter... Aí eu li um livro, que é A Vida de 100 Anos. Você já leu esse livro? Não. Então, é melhor você não ler, porque quando você lê o livro, você fala assim, rapaz, eu vou viver 100 anos, eu vou ter que ter 4 carreiras. Sim, Né? sim. Falei, bom, já que eu vou ter que ter 4 carreiras, é melhor eu ter que começar logo, né? A segunda. Não só 4 carreiras, como um casamento de 75 anos, Exato, uma coisa... não vamos nem entrar nessa vamos nem seara. entrar nessa seara. Isso. Então eu falei, pô, já que eu vou ter que ter 4 carreiras, eu estou muito interessado em resolver esse abismo, Isso. é agora, né? Por A que hora é não agora. começar na segunda? Vou começar a segunda e aí fiz um movimento para trabalhar com educação, trabalhei num grupo educacional por 3 anos, essa empresa foi vendida por um player gigantesco, que faz um trabalho super bacana naquilo que se propõe, mas não era o que eu queria fazer. Educação de massa, escala e tal. E aí, nessa época, surgiu o convite para liderar um projeto que estava no PowerPoint. Então, a gente tinha literalmente um PowerPoint, um conceito que é muito bacana. E aí me convidaram para fazer por quê? Né? Acho que porque... Que é o que hoje é a Intelli. Que é o que hoje é a Intelli, era um PowerPoint. Tá. Então, o que eles enxergaram em mim, né, foi uma pessoa que conhecia o suficiente do universo de educação para saber onde estavam as armadilhas e tal, que tinha um excelente networking geral, super tomadora de risco e uma empreendedora. No fundo é isso. Acho que essa menina aí consegue construir algo a partir de nada. Está falando de eles São fundadores, que são o Roberto Salute, CEO do BTG, e o André Esteves, que é chairman do BTG, né? E enfim, um dos principais acionistas do banco. E aí eles estavam num momento de vida que eles tinham ouvido de várias pessoas que um dos gargalos de investimento para o Brasil, ou seja, o Brasil recebia menos investimento do que poderia receber, investimento externo, porque faltavam talentos na área de tecnologia. E eles estavam passando pela transformação digital do BTG, vivendo na pele essa dificuldade, como várias empresas estavam vivendo essa dificuldade. Isso 10 anos atrás. Então eles falaram, bom, estamos atrás de um projeto filantrópico para chamar de nosso. Temos hoje o capital, o conhecimento e tempo para dedicar. Por que a gente não aproveita e faz isso para resolver um problema que nós julgamos relevante para o país? Então decidiu-se criar uma instituição sem fins lucrativos que formasse futuros líderes para a área de tecnologia. E aí a história do Intelli, ela nasce da seguinte ideia, né? Todo negócio virou um negócio de tecnologia. Sim. Certo? E isso tem 2 implicações. A primeira é que todas as disciplinas que fazem um negócio acontecer, marketing, finanças, RH, industrial, operações, podemos ficar aqui até amanhã, tecnologia deixou de ser uma área vertical e tombou. Então, ela está transversal em todas as disciplinas. Então, isso implica numa mudança de perfil necessário. A gente não está mais falando de um profissional de computação que não entende de negócio. Ele precisa entender de negócio. Ele precisa ter competência, ele precisa sentar numa mesa multidisciplinar e conseguir entender o que o negócio precisa. E aí traduzir aquilo em soluções tecnológicas que tenham um bom custo-benefício, longevidade, por aí vai. E o oposto é verdade também. Exato, e o oposto é verdade também. Os administradores hoje, um administrador hoje, na minha opinião, que se forma e não entende nada de arquitetura de software, não entende nada de tecnologia, está perdido. Ele vai ser enrolado todo dia, né? Porque ele não tem nem o vocabulário para fazer as perguntas. Então, a gente começou com essa lógica e aí fizemos assim, até essa visita que eu recebi, mas o que vocês fizeram? Eu falei, eu nem sei te explicar, porque a gente fez tudo. O que tem que fazer para pegar um PowerPoint e transformar numa faculdade que hoje tem 700 alunos de graduação, uma turma formada, um time de 120 pessoas, 3 mil alunos de educação executiva? Vocês começaram quando? Tudo. Não, quando? Quando vocês começaram? O projeto em 2019, eu cheguei em 20. Pandemia no meio. Pandemia no meio, aquela loucura. Claro, Maíra, né? Vai ser uma coisa tranquila? Não podia ser uma coisa tranquila. Fevereiro de 2022 foi o primeiro dia de aula. Tá. E aí formamos a primeira turma dos 4 primeiros cursos que a gente abriu: Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação e Ciências da Computação, em dezembro do ano passado. Legal. A gente olhou inicialmente essa questão da educação e da faculdade do ponto de vista de quem, entre aspas, consome esse conhecimento, ou seja, de quem eventualmente paga para fazer um curso superior. Vamos olhar de um outro aspecto agora, que são as empresas que olham para as universidades, para as faculdades, o ensino superior, como, sei lá, o início do seu pipeline de talentos. Sim. Ainda faz sentido para as empresas olharem para a faculdade, para o ensino superior, como o início desse pipeline? Ou talvez já não faça tanto?
Olha, eu vou falar da experiência que a gente tem tido, né? Porque no final das contas, o que a gente faz lá e a gente gostaria que mais gente fizesse, né? Ensinar computação, tecnologia, negócios e tal é super importante. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é expor os estudantes a uma lógica de educação que prepare ele para a vida real. Por isso que eu costumo dizer que o principal acerto que a gente fez, a gente errou muito e acertou bastante. Talvez acertado mais que errado. Mas o que eu acho que a gente acertou foi construir o Intel a partir da lógica dele não ser a continuidade do ensino médio, e sim a etapa anterior do mundo do trabalho. Então, olhar e dizer assim, o que isso aqui vai pedir, exigir? E como é que a gente constrói, então, uma experiência educacional que caiba dentro do ambiente regulatório, ou seja, tem que parar em pé, dar um diploma no final e tal. Claro. Mas dá para fazer muito diferente. Então, acho que a gente escolheu o ensino baseado em projetos, que é uma metodologia que, infelizmente, nós não inventamos, ela está aí há muito tempo. A gente só aplicou ela radicalmente. Então, no limite, o que isso quer dizer? Quando o aluno se forma numa universidade tradicional, ele pega o diploma dele e tem lá uma lista de disciplinas que ele cursou e a nota que ele tirou, certo? No Intel, ao invés de ele ter uma lista de disciplinas que ele cursou, ele tem uma lista de projetos que ele realizou. E esses projetos são realizados em parceria com empresas reais, ONGs, órgãos de governo, que trazem problemas reais e trabalham durante 10 semanas com um grupo de alunos na resolução desse problema. Que é o tamanho do projeto, em torno de 10 semanas. Em torno de 10 semanas, sempre de 10 semanas. Legal. É um bimestre, vamos chamar assim, bimestre um pouquinho mais comprido. Então, o que acontece quando... O que o aluno aprende tendo essa vivência, essa experiência pedagógica? No limite, ele aprende a resolver problema. De todos os tipos. Problemas de relacionamento, problemas de execução de projeto, problema de, na prática, a teoria não funciona, Claro. Problema de alinhamento de expectativas. Então, ele vai sendo treinado a resolver problemas em prol de um objetivo. Para isso, ele precisa ter conhecimento para resolver problemas. E aí vem a função da aula, a função do estudo, a serviço da resolução de um problema relevante. Então, que experiência que a gente teve quando a gente formou a primeira turma? Quase que 100% de empregabilidade, os alunos extremamente bem colocados. Porque o que o mercado entendeu foi, o que vocês estão formando são pessoas que eu boto num time que existe e ele entra jogando. Claro, que ele já vem exercitando isso há 4 anos. Exatamente. Né? Dura 4 anos o curso? Dura 4 anos. Sempre girando projetos de 10 semanas. Exatamente. Que aí são as amarras hoje do modelo educacional que nós temos. Como de ter assim? 4 anos. Sim, tem que ter 4 anos. Na verdade, não você tem 3,5 ou... Né? ou você faz de 2 anos, vai um curso Entendi. tecnológico. Entendi. O bacharelado, ele tem... O problema é a quantidade de horas que você tem que cumprir e normalmente são 4 Entendi. anos. Agora, curiosamente, também, você sabe que inovação é uma coisa complicada, porque você capta sinais, né? Os melhores inovadores são os que captam os sinais fracos antes e conseguem decodificar esses Claro. sinais, né? Mas não necessariamente são quem tem mais sucesso com isso, porque o futuro não chega para todo mundo ao mesmo tempo. Então, assim, quando eu comecei a estudar esse assunto de inovação na educação, eu achei que aconteceu uma coisa muito maluca. Eu falei, o que vai acontecer é o seguinte, que nem música, que a gente comprava um disco. Lembra que a gente comprava disco? Claro. É, Eu continuo comprando. Esse aqui comprava, né? Não, eu compro. Não, Eu compro. Você deve ver meus postzinhos lá, sempre tem. Daí, o que a gente comprava, né? A gente queria ouvir uma música, aí a gente comprava Comprava um o disco disco inteiro. inteiro, né? Pagava lá R$19,90, R$29,90. Aí, normalmente, a gente passava a gostar da segunda Cruzados. faixa. Cruzados. Aí veio alguém e disse o seguinte, olha, tá bom, tem esse negócio aqui chamado disco. Isso. Agora eu vou inventar um outro negócio aqui que é o single, Isso. que é a faixa. Isso. Né? E a gente passou a poder comprar faixas. É. E aí depois veio a tecnologia avançou, veio um outro cara e falou assim, não só faixas, agora você pode fazer o seu próprio disco. E no disco do Alexandre tem AC/DC, Maria Bethânia, o Tchan, ele faz o disco que ele quiser na playlist dele, né? Que é hoje uma coisa muito comum. Eu achava lá atrás que isso ia acontecer com a educação. Eu falei, algum dia alguém vai achar um single da educação, vai dizer, não preciso mais vender um diploma que no fundo é um CD. Entendi. Né? Entendi. Organizado por alguém. Mas isso já existe, né? Isso já existe. Microlearning. Microlearning, quando lançaram os MOOCs, você lembra disso? Sim, claro. Eu falei, acabou Explica, tudo. por favor, para quem não conhece. Os MOOCs são é uma sigla em inglês que é para cursos massivos online, né? Que você pode fazer. Coursera, por exemplo. Por exemplo, as grandes mecas
tem os seus, né? Sim, Você tem claro. MOOCs de Harvard e tal, e gratuito ainda, ou seja, Sim. falei, acabou para a educação, vai acabar tudo, né? Apocalíptica e tal. Isso. Não funciona assim. E não funciona assim por uma simples razão. O diploma, mais do que um agregado de músicas ou de conhecimentos ou de disciplinas, ele é uma moeda. Ele tem um valor de mercado, ele significa algo. Então, quando um mercado vai contratar alguém que tem um diploma de ensino superior, ele entende que aquilo vale mais do que alguém que não tem. Se você tem um diploma de ensino superior de uma faculdade renomada, vale mais ainda. Se você se formou no topo da sua classe, vale mais ainda. Então, existe já uma hierarquia de valores estabelecida que todo mundo consensou do valor do diploma. E a gente ainda não tem um valor para o Sim. Tá bom, tem o MOOC, quantas horas? Aí tem outro que vende um curso de 10 horas. Qual que é a diferença do de 10 horas para o de 60 horas? Será que o de 10 horas de Harvard vale mais ou menos que o de 60 horas de uma universidade menos famosa? A gente não achou um consenso. E todos os ingredientes que você citou na sua primeira resposta para justificar por que sim o ensino superior ainda é relevante, talvez eles estejam faltando. Questões comportamentais, trabalhar em equipe, uma série de coisas que você citou. Quando você compra um curso específico, em geral um curso para aprender alguma coisa técnica, você não está recebendo essas, para usar a expressão mais em voga, soft skills que você aprende na prática quando você está fazendo um curso. E é isso. E acho que o Salvador pode falar muito sobre isso. Quantos livros de liderança existem por aí? Quantos livros de comunicação existem por aí? E eles são ótimos e maravilhosos. Claro. Tem muitos horrorosos e muitos incríveis. E você sempre aprende algo. Mas só tem um jeito de você aprender a se comunicar. Se comunicando. É verdade. Exercitando. Isso eu queria entrar um pouquinho nisso. Ou seja, hoje, quantos alunos já passaram pela Intelli? Qual é a tua... Ano passado se formaram 138. Primeira turma. Primeira turma. Legal. E atualmente temos 708. Legal. Cursando. Caramba, que salto. Não, é porque aí vai entrando ano a ano. Tá bom, né? claro. E você tem esse contato com o mercado de trabalho e tal, você começa a pegar... O que o mercado de trabalho... Você falou, bom, dos 109, né? 138. 140, todos foram empregados. Além dessa parte, dessa formação, dessa experiência, que existe algum traço, vamos dizer, que a gente falou, comportamental, que os empregadores falaram, putz, isso aqui foi importante. Trabalho em equipe, não sei, alguns traços importantes comportamentais que os trabalhadores estão valorizando, né? Acho que o primeiro é essa capacidade de resolução de problema. Né? Seja qual for ele... eu consigo entender um problema. Eu faço um monte de pergunta, eles fazem um monte de pergunta para entender o problema. Né? Então, eles têm essa capacidade de escopar, definir um problema a ser resolvido. Depois, eles têm uma outra habilidade, a segunda, que é essa coisa do assim... Tá bom, tem esse problema aqui, esse pedaço aqui eu tenho conhecimento para resolver, tem esse pedaço aqui que eu não tenho. E como buscar? E às vezes esse conhecimento está numa pessoa que você tem que conversar. Claro. Às vezes está num artigo científico que você tem que ler. Às vezes está num processo que é realizado dentro da própria empresa. Então, essa capacidade de buscar conhecimento para resolver um problema é a segunda característica. Uma curadoria de conhecimento. Exatamente. Ele não precisa ser ensinado o tempo inteiro. Ele é ativo no processo de aprendizagem dele. E isso com AI, então, você potencializa isso 1000 vezes, né? Que ele vai conversar com a gente, vai saber o que perguntar, né? Como complementar a confiança e, eventualmente, até julgar o que vem daí, né? É isso. Agora, isso... E a terceira característica, eu acho que é essa combinação de profundidade técnica, na ciência da computação, engenharia da computação, o que é que seja, e as habilidades de relacionamento interpessoal. Né? E aí passa por comunicação, por resolução de conflitos, por organização do trabalho, liderar organizações de trabalho e tal. Então, acho que passa por isso. Agora, é interessante, né? Porque você pensa o seguinte, de novo, lembra que eu falei, né? A gente está muito preocupado com o que ele vai encontrar no dia seguinte de se formar e não de onde ele veio, né? Que é o ensino médio. Então, eles chegam do ensino médio falando assim, eu tenho que fazer uma coisa que eu não tive aula para fazer, né? Ninguém me ensinou. A gente fala, é isso mesmo. Vai aprender. Bem-vindo ao mundo. Né? E por que isso é importante? Porque quando a gente chega no mundo do trabalho, o que fazemos todos nós aqui, todos os dias? Resolvemos problemas. Sem dúvida. Certo? Problemas, às vezes, de longo prazo, às vezes de curto prazo, problemas grandes, pequenos e tal. Quando a gente tem um problema para resolver, qual é o nosso método de todo mundo? Bom, isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei, preciso aprender. Existe uma biblioteca no lugar que você trabalha que tem
todos os livros, com todos os capítulos de todos os problemas que vão surgir. Não, você vai buscar conhecimento dessa forma. Nunca vai ter. Pô, se é um problema que eu sei que o Salvador, eu sei que ele já passou por isso, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para ele. Claro. Vou estudar a legislação, eu vou ver um case, enfim. Então, essa capacidade de buscar e organizar conhecimento desestruturadamente é uma competência que a gente ensina, e eu acho que isso deveria fazer parte da experiência universitária. Todo mundo devia aprender sozinho. Entendi. Eu queria voltar a falar sobre a perspectiva do empregador, mas eu acho que eu vou fazer isso chamando um quadro que a gente tem aqui, que é chama-se, a gente mudou o nome agora na nova temporada, e ele chama-se O que você faria? Maíra, nesse nosso primeiro momento IP, que chama-se O que você faria, e, aliás, é um oferecimento da LG Lugar de Gente e é aplicada a toda a jornada de gestão de pessoas. A pergunta básica que a gente faz é a seguinte: se você tivesse um orçamento ilimitado para investir em educação, para investir em desenvolvimento humano, desenvolvimento do seu time, que projeto você tiraria da gaveta? Eu queria dividir com você essa pergunta em duas partes. Primeiro, o que você faria olhando para dentro de casa, olhando para a Intel, mas também olhando para o mercado, para as empresas que estão eventualmente pensando onde colocar dinheiro para promover desenvolvimento humano, para onde você olharia? Olha, eu vou até responder de uma vez só, porque eu acho que é a mesma coisa. Tá bom. Eu colocaria todo o meu dinheiro para resolver o problema de meninas chegando ao ensino superior e concluindo. Olha. Esse seria o problema que eu resolveria. Por quê? Porque quando uma menina faz ensino superior, aumenta em 19 vezes, esse é o número, a chance da próxima geração fazer ensino superior. 19 vezes. 19 vezes. E isso, comparado com os meninos, Assim, não tem, é que o não estudo... tem uma comparação. Fala só dos meninos, fala mas só das provavelmente é meninas, menor. Muito menor. Por que isso acontece? Porque quando as meninas têm a ambição de fazer ensino superior, elas estão se preparando para entrar na faculdade. Então, elas levam o ensino médio mais a sério. E aí elas entram na faculdade. E aí elas estudam para sair, né? Então, esse período, que é um período onde ela está muito vulnerável para uma gravidez fora de hora, principalmente no Brasil, isso diminui a chance de acontecer, porque ela está lá focada em estudar. Claro. Quando ela se forma, o que ela quer fazer? Ela quer trabalhar, ganhar dinheiro. Então, ela vai ganhando um repertório que, no momento que ela vai ter filhos, se é que ela vai ter, ela escolhe um parceiro melhor, faz isso num ambiente melhor. E ela não vai ter 3, 4, 5, 10 filhos. Ela vai ter provavelmente 1, 2. O que faz com que ela se torne uma futura menos dependente de programas sociais e tal. Então, ela se estrutura para ter aquela família. Imagina a quantidade de problemas que a gente resolveria se a gente tivesse... Nossa, uma cadeia de problemas que você acabou de descrever aí que poderiam ser feitos diferentes. De impacto que poderia... E um impacto multigeracional. Então, se as empresas puderem olhar para essa questão, como é que ela, dentro do seu campo de atuação, pode ajudar mulheres, a famílias, para que suas filhas façam ensino superior, eu acho que já é um impacto, uma contribuição para o futuro do país aí muito, muito interessante. Eu já cumpri 50% da minha meta, faltam mais 50% daqui a algum tempinho. Quer dizer, aquela expressão que se tornou popular, o futuro é feminino, ou the future is female, é literal. É literal, exatamente. Então, se eu puder dizer isso, também adaptando uma frase famosa, que é o lute como uma garota, eu diria estude como uma garota. Exatamente, estude como uma garota. E veja bem, eu amo os meninos, tá? Eu tenho 5 filhos, 2 são meninos maravilhosos. Mas os meninos já estão com a estrada mais pavimentada. Já tem esses referenciais. Já tem esses referenciais. E a estatística diz que, sim, faz diferença para a próxima geração, mas o que mexe o ponteiro são quando as mulheres fazem ensino superior. É isso que mexe o ponteiro. Muito legal. Esse foi o nosso primeiro momento VIP desse programa, dessa edição. Um patrocínio da Stay. Bom, esse é o nosso quadro Work in Progress, que é um apoio da Stay Previdência. E, Maíra, assim, a gente, nesse quadro, o conceito do Work in Progress, que a gente sempre imagina que o futuro do trabalho a gente vai construindo, vai testando, vai aprendendo e está construindo agora, ou seja, nunca está pronto. Qual é o teu Work in Progress? O que ainda não está do jeito que você gostaria, que você está acordando todo dia e tentando melhorar um pouquinho?
Olha, pessoalmente eu estou aprendendo francês, que é bem difícil, c'est bon, né? c'est très difficile. C'est très difficile, porque francês já é difícil, francês velho, então Aí não, é horrível. aí é horrível. E mistura com espanhol, vai misturando com Nossa, tudo, é com uma inglês. tragédia, né? É. Agora, o que mais difícil é eu me convencer que eu posso ser meio boa. Meio boa. Não preciso ser maravilhosa, Não né? é isso. Não vou ser professora de francês, só quero pedir um negócio no restaurante, bater um papo na floricultura, sabe? Ser uma pessoa que... Então, esse é um. Então, é o aprender francês e lutar contra o meu perfeccionismo. E acho que agora no trabalho a gente está olhando muito para essa questão de como ficam os processos de ensino e aprendizagem e avaliação com toda essa revolução de IA. Isso é bacana. Porque assim, dá uma palhinha aí, o que vocês estão pensando sobre isso? A gente andou bastante com a questão de como avaliar agora, supondo que IA será usada. Entendi. Tá? Então, a gente partiu desse princípio. Essa parte já está mais resolvida. Agora, eu estou mais preocupada assim, o que a gente vai ensinar para a gente que vai se formar daqui 7 anos, 5 anos? O que vai ser importante, né? Que habilidades o mundo do trabalho vai pedir? Muito legal. Esse foi o nosso quadro Work in Progress, que é um apoio da Stay Previdência. Pegando o gancho aí de o que ensinar na época da AI. Acho que essa é uma grande preocupação, acho que até das empresas, né, que hoje começam a fazer, quer dizer, contratam as pessoas porque elas conhecem de AI, né, mas começam a promover quem consegue ter uma análise crítica, quem consegue ter outros comportamentos que não necessariamente, né, ligados a AI, né, mas conseguem ter poder de julgamento, uma série de coisas. O que vocês estão começando a testar e o que você acha que é o futuro disso? Ótimo. Então, eu estou bem contente que há 2 anos atrás eu estava tendo uma conversa sobre essa com outros educadores e o papo era o seguinte: como é que a gente vai fazer para proibir esse negócio? Eu falei, não, gente, não tem como. Interessante, né? Não, esquece, isso aí é impossível, né? Então já evoluímos e já não Já estamos mais... passamos dessa época de vamos proibir. E relativamente rápido, né? Então, que bom. Mas você vê as empresas ainda no mood de proibir, limitar, segurar, vamos com calma e tal, né? Tá todo mundo apavorado, né? E acho que com uma certa dose de razão, assim. É paralisante mesmo. Então, quando a gente não sabe o que fazer, vamos não fazer nada. Claro. Né? Então, eu entendo. Mas também não é muito produtivo. Então, a gente tem trabalhado muito nesse tema de letramento de lideranças. Né? Uma das coisas que a gente mais faz hoje é cursos para alta liderança, com mentoria para ajudar a criar governança de IA, como fazer isso dentro de organizações, para apoiar mesmo nesse processo, porque ele vai acontecer com ou apesar da gente. Sim. Certo? Então, queremos que seja com. Falando um pouco mais de ensino superior, assim, de graduação, o que a gente tem olhado, né? O primeiro trabalho que a gente fez foi dividir as atividades que os alunos fazem em 3 grupos. Aqui, IA é proibido, porque tem que ter algumas coisas que a IA tem que ser proibida de ser utilizada, onde você está construindo... Pensamento crítico. Mais raciocínio do que com a coisa. Porque o grande problema de usar IA para tudo é que os ganchos cognitivos não vão se formando. E você precisa construir, né, gancho cognitivo para o conhecimento parar lá na sua cabeça de alguma forma. Um conjunto de atividades que ele pode usar, mas que ele não precisa usar. E um conjunto Por exemplo? Quando ele vai fazer, por exemplo, uma análise de uma empresa... que está trabalhando com ele num projeto. Ele pode pesquisar dados ali e compor análise, mas vão ter algumas coisas que ele só vai saber porque ele participou de uma conversa de briefing, por exemplo. Não vai estar na IA tudo, né? Tem coisas que são vivenciais ali. E um terceiro que é para ele usar IA. Mas aí a gente precisa entender como ele está usando. Qual a qualidade do prompt que ele está fazendo, como ele está interagindo, o que ele faz com a informação que a IA traz. Então, esse talvez seja o elemento mais importante. Como que a gente ensina a usar a IA da forma correta, né? E tem N coisas que significa correta. Com pensamento crítico, com bons prompts, usando as diferentes modalidades que um chat GPT, um Claude tem. Claro. Então, tem um jeito inteligente de usar aquilo e um jeito correto e ético de usar aquilo também. Então, isso serve para isso. Então, com isso, eu tô menos preocupada. Falando de competências do futuro que a gente tem, quais são as 2 grandes discussões que a gente está tendo? A primeira é no campo da programação. Porque as pessoas acham que as pessoas programam escrevendo código, linha a linha e tal. Isso não é mais assim há muito tempo. Isso não tem nada a ver com essa nova fronteira pós-chat GPT, né, aí disponível. Então, o que de programação a gente precisa continuar ensinando e o que a gente precisa já atualizar para usar a codificação toda por IA. Então, essa é uma discussão importante que a gente está tendo. A segunda é aprofundar as discussões sobre ética, tá? De 2 aspectos. Da autoria das coisas, que é um debate imenso. E a outra coisa vai ficar cada vez mais fácil construir tecnologia com tudo isso que a gente está vendo de IA.
será que a gente deve construir tudo isso? É. Em que Aquela do ritmo? Cortella, né? Assim, eu posso, né? Tenho, tá, mas devo. Devo. É. Então, isso exige um aprofundamento relacional com os alunos e uma outra dinâmica de ensino que proporcione essas reflexões. Né? E aí, como é que a gente faz essas coisas conversarem? A capacidade com essa reflexão mais ética. E, por último, reforçando muito algo que já é da nossa natureza, que é a questão dos soft skills, né? Do pensamento crítico, colaboração, comunicação. E aí, para terminar, eu tive ontem como eu recebi uma visita de um presidente lá da Minerva University, e ele estava me contando que um dos alunos dele, formados mais bem-sucedidos, foi promovido assim 8 vezes trabalhando no Google nos Estados Unidos em 3 anos. E aí, perguntou para ele, e aí, por que você acha que você foi promovido? Ele falou, não tem nada a ver com eu saber tecnicamente as coisas, apesar de eu saber muito bem. Tem a ver com 2 coisas. A primeira coisa, eu sou bom de conversa com as pessoas. Eu olho no olho das pessoas, eu converso. Eu gosto de gente. Eu crio relacionamentos, eu sou solícito, eu colaboro, eu dou feedback e tal. Então, as pessoas me querem nos seus times. Certo? E o terceiro ponto, eu tenho pensamento crítico para dizer a verdade quando eu não concordo com algo. Essa coragem, Claro. né, de se posicionar com argumentos e tal. Você vê, coragem e capacidade de relacionamento são soft skills, ou atitudes, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente já faz e vai continuar fazendo cada vez mais. Muito legal. Foi uma aula sobre educação. Super legal. Ó, super obrigado por você ter aceitado o nosso convite, ser tão generosa aí compartilhando as tuas experiências, né? Sempre um prazer começar, né, conversar com gente tão bacana e começar uma temporada nova com gente tão bacana. Muito obrigada, adorei estar aqui. Valeu demais. A gente vai agora para o debriefing. Bom, agora é o nosso debriefing, que é aquele momento em que o Salvador e eu listamos, no calor do momento aqui da gravação, os aprendizados, aqueles que grudaram na nossa cabeça ao longo do episódio. O debriefing que nessa temporada é um oferecimento da Comp, executivos de RH e engenheiros de IA integrados no seu time. Eu listei aqui três pontos que me chamaram a atenção. Na verdade, a entrevista inteira, a conversa inteira me chamou a atenção, porque foi, acho que, de extrema qualidade e utilidade, mas eu listei 3... Agora da professora Maíra Abimorades, né? Ou seja, agora professora, né? Primeira coisa que ela falou é, apesar de tudo que está acontecendo em termos de inteligência artificial, mudança no mundo do trabalho, diploma ainda é uma moeda, e é uma moeda que, como qualquer moeda, tem desde aquela pequenininha de alguns centavos até notas de R$100. Sim. Então ela fala que as grandes marcas, os grandes nomes da educação continuam conferindo um prestígio, selo, né? Selo de qualidade para o aluno, para o estudante, que vai render frutos, inclusive financeiros, lá na frente. Eu gosto muito da ideia de que dentro do Intel, que ela está liderando hoje, eles fazem uma coisa que me pareceu notável, que é focar em alguns cursos que são basicamente técnicos, como ciência da computação. No entanto, eles desenvolvem basicamente soft skills. O que é interessante, né? Você compra um curso de tecnologia e sai formado com soft skills como resolver problemas, buscar conhecimento por conta própria e ser capaz de ser um autodidata e trabalhar em equipe. Acho interessante. E a terceira coisa que ela falou que me marcou muito é a maneira como eles enxergam o desafio de lidar com inteligência artificial dentro da escola. Muita gente ainda está com a ideia de proibir o uso de inteligência artificial na escola e nas empresas. Muita gente ainda acha que é trapaça usar a inteligência artificial para trabalhar ou para estudar. Eles lá fizeram uma coisa que me pareceu muito inteligente, que talvez empresas pudessem adaptar de alguma maneira, que é ter um conjunto de atividades, de tarefas em que não pode usar inteligência artificial, que tem a ver com formar pensamento crítico. Tem um universo em que pode, em parte, e tem um que pode, deve usar, e aí discute-se como usar, qual é a maneira ética, qual é a maneira proveitosa de fazer isso. Esses 3 pontos me chamaram demais a atenção. E eu também gostei acho que tem várias dicas aqui, principalmente para as empresas, né, que durante muito tempo foram grandes formadores, né? Ou seja, eu tenho histórias de o que eu aprendi dentro do ambiente profissional, e realmente é onde ela mesmo falou, como é que você aprende comunicação, se comunicando, né? Então é fazendo,
essa coisa do aprendizado fazendo e fazendo de forma real, eu acho que ela é muito bacana. Eu acho que ela atrai o jovem, ela atrai as pessoas quando elas... porque quando você faz um projeto numa universidade, numa faculdade, num ambiente que é com um cliente hipotético, não é o mesmo calor de você fazer um projeto para um cliente que você vai conhecer, que eventualmente vai levar aquilo para o mercado. Aquilo te dá uma outra vontade de se engajar naquela iniciativa, né? Então, eu acho que isso me parece que é o futuro da educação, né? O desafio, como ela bem comentou, principalmente das grandes marcas. Puxa, mas eu faço isso há 50 anos, né? Quer dizer, essa coisa da tradição educacional, que eu acho que com o tempo isso vai ter que mudar, né? Mesmo as grandes marcas, mesmo os grandes selos vão ter que se adaptar. Que é um desafio interessante, né? A tradição tem um valor intrínseco. Sem dúvida. Ao mesmo tempo, a tradição não deveria ser algo que te imobiliza, que te impede de inovar, de se adaptar ao novo tempo. Exatamente. Eu acho que também uma outra dica que eu achei bacana é esse último exemplo que ela falou do rapaz do Google. Né? Promovido 8 vezes. Puxa, numa empresa de tecnologia. E quando ele pergunta, mas por quê? Né? Eu falei, puxa, é porque eu tive coragem para falar o que eu penso de forma... É óbvio, coragem não é você estar comprando briga com todo mundo sem fatos e dados, né? Ele provavelmente de forma embasada, mas você falar, você se expor de forma estruturada, aprender a fazer isso, eu acho que é muito bacana. E a outra é essa competência que eu acho que ela é perene, né? Venha o que vier. Enquanto nós tivemos uma sociedade ainda com seres humanos, a capacidade de você de se relacionar com o outro, né, de ouvir, de olhar no olho, de se colocar no sapato do outro, né, você ter essa capacidade de empatia e compaixão, eu acho que são atividades, são competências de ouro, né, para agora e para o futuro, né? Então, ter atenção a isso, porque, de novo, você pode fazer um curso online e aprender determinado tipo de coisa, né? Aprender um conteúdo. Então, essas coisas conteudistas, né? Que você fica focando no conteúdo e tal. Será que o modelo do futuro não é mais a gente aprender a se relacionar, resolver problemas? Porque os problemas vão mudar, né? Aquele exemplo que ela deu, eu falei, puxa, olha, um garoto hoje da Intel vai estar diante de um problema. E ele vai estar diante de um problema na vida, onde ele vai saber, falei, puxa, aqui, como é que eu resolvo um problema? Né? Eu começo por isso, depois eu sei o que eu sei o que eu não sei, com quem que eu busco essas informações. Eu acho que são competências que são perenes no mundo do trabalho, no mundo que a gente está vivendo, e tem muita atenção. E eu acho que a última dica para os pais também, eu fiquei bastante... foi interessante, né? Você conhecer como pai, saber que... o que está vindo por aí, né? E como as crianças estão aprendendo, né? E eu acho que foram dicas muito, muito ricas, até de você ajudar o teu filho, mesmo lá falando, né? Eu dei o exemplo da minha filha, né? De que santo de casa às vezes não faz milagre, mas como é que você pode ajudar o seu filho a fazer boas escolhas, a se preparar para esse mundo que vem por aí, né? Acho que foi muito bacana, né? Muito bom. Acho que o episódio foi ótimo. Espero que você que está assistindo tenha gostado tanto quanto a gente gostou, aprendido tanto quanto a gente aprendeu. E daqui a 15 dias, mais ou menos, tem episódio novo. Valeu, até a próxima. Um abraço.